Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mundo que a gente não vê, o mundo da química, para entender como é que as partículas, as menores coisinhas do universo, acabam moldando os maiores desafios ambientais do nosso planeta. É uma jornada fascinante que vai conectar tudo, do átomo até a atmosfera. E para começar, eu quero lançar uma pergunta que parece meio estranha. O que um diamante, sabe, o material mais duro que a gente conhece, tem em comum com a chuva ácida, um negócio super destrutivo? Pois é, a resposta, por mais incrível que pareça, está nas mesmíssimas regras da química. São elas que governam absolutamente tudo ao nosso redor. Para entender essa conexão maluca, a gente precisa voltar para o básico, né? Começar do começo. Os blocos que constroem tudo o que existe. Bom, e tudo começa aqui, no átomo. É ele que dá a identidade de um elemento, sabe? Se é carbono, o oxigênio, quem manda é o número de prótons lá no núcleo. Mas a grande sacada, o que move a química de verdade, é que os átomos estão sempre buscando estabilidade. A maioria deles quer ter 8 elétrons na sua última camada. É a famosa regra do octeto. E é essa busca que faz todas as reações químicas acontecerem. E para conseguir essa estabilidade, os átomos têm basicamente dois jeitos de se virar. Primeiro, as ligações iônicas. Aqui, um átomo doa elétrons e o outro recebe. Pensa no sal de cozinha, o NaCl. É exatamente isso. O outro jeito são as ligações covalentes. Nelas, os átomos são mais parceiros, eles compartilham elétrons. A molécula de água, H2O, é o exemplo clássico. Então, no fim das contas, a química se resume a isso: transferir ou compartilhar. Essa é a grande questão. E olha que loucura, a diferença no tipo de ligação tem consequências gigantescas. Para pensar. O grafite do lápis, que é super macio, e o diamante, a coisa mais dura do mundo, os dois são feitos de carbono puro, exatamente o mesmo elemento. A única, e eu digo única diferença, é como os átomos de carbono estão ligados entre si. É um exemplo perfeito para mostrar o poder que a química tem. Ok, legal. A gente já entendeu como as coisas se conectam. Mas como é que a gente mede o que está rolando no meio ambiente? A gente precisa de ferramentas para isso, né? Para quantificar as coisas. E a principal ferramenta para isso é o tal do mol. Calma, pode parecer um conceito meio abstrato, mas pensa assim: é tipo uma dúzia de químico. Do mesmo jeito que uma dúzia é sempre 12, um mol é sempre uma quantidade fixa de partículas. Uma quantidade gigantesca, por sinal. E é com ele que a gente consegue medir com precisão a quantidade de um poluente na água ou no ar, por exemplo. Agora, e uma coisa como a acidez, que é super importante para a saúde do ambiente, como é que a gente mede isso de um jeito que todo mundo entenda, de uma forma universal? A resposta está na escala de pH. É bem simples. Se o pH for menor que 7, a gente tem uma solução ácida. Isso só quer dizer que tem mais íons hidrogênio ali. É exatamente o caso da chuva ácida. Aquele fenômeno super destrutivo que, olha só que interessante, obedece às mesmas regras de ligações químicas que formam um diamante. Tudo conectado. Já o pH igual a 7, esse é o ponto de equilíbrio perfeito. É o neutro. Pensa na água pura. Não é nem ácido nem básico. É a nossa referência para um ambiente saudável. E se o pH for maior que 7, aí a gente tem uma solução básica ou alcalina. Isso é super importante para a gente entender, por exemplo, o impacto de certos produtos de limpeza ou de resíduos industriais que, infelizmente, acabam sendo descartados nos rios. Falando em rios, vamos focar na água agora e ver como todos esses princípios se aplicam. A água é o berço da vida, a gente sabe. Mas o equilíbrio químico dela é, nossa, incrivelmente frágil. E o cenário é bem preocupante, viu? De acordo com uma pesquisa de Johan Rockström, a humanidade já ultrapassou 6 dos 9 limites planetários. São os limites que garantem a estabilidade da Terra. E muitos deles, como a gente vai ver, têm a ver diretamente com a química da nossa água e da nossa atmosfera. Um dos fenômenos mais perigosos que a gente tem é a tal da biomagnificação. É aqui que uma quantidade que parece pequena de uma toxina, tipo mercúrio, vira um problemão. Por quê? Porque a concentração dessa toxina vai aumentando drasticamente a cada degrau da cadeia alimentar. É um processo bem sorrateiro. Funciona assim: o poluente entra na água, aí o plâncton, aqueles bichinhos minúsculos, absorve um pouquinho. Só que aí vem um peixe pequeno e come um monte de plâncton, concentrando a toxina. Depois, um peixe maior come vários desses peixes pequenos e a concentração aumenta ainda mais. A cada passo, a toxina se acumula e pode chegar a níveis perigosíssimos nos predadores do topo, o que, claro, nos inclui. Para a gente ficar de olho na saúde dos nossos rios e lagos, existem vários indicadores. A turbidez, por exemplo,
mostra se a água está turva ou não. A gente mede também o oxigênio dissolvido, que é essencial para a vida aquática. E tem outros testes, como a DBO e a DQO, que medem a chamada demanda por oxigênio. Isso é um sinal claríssimo do nível de poluição por matéria orgânica. Agora, vamos falar de uma classe de vilões químicos que são especialmente perigosos. São aqueles que simplesmente não vão embora. A gente está falando dos poluentes orgânicos persistentes, os POPs. O nome já diz tudo. Eles persistem. Eles ficam por aí no ambiente por décadas. E o pior nem é isso. Eles se acumulam nos tecidos de gordura dos seres vivos e viajam longas distâncias, pelo vento, pela água, e acabam contaminando ecossistemas que a gente achava que estavam intocados, do Ártico até a Antártida. Existe até um tratado internacional, a Convenção de Estocolmo, que organiza esses poluentes. Tem os pesticidas, como o famoso e infame DDT, tem os produtos industriais, tipo os PCBs, e tem também os subprodutos que são gerados sem querer, em processos de queima, como as dioxinas e os furanos. Todos eles são uma ameaça silenciosa e que dura muito, muito tempo. Bom, saímos da água e agora vamos subir. Vamos para o maior sistema de todos, a nossa atmosfera. Porque as reações químicas que acontecem lá em cima são as que definem o nosso clima e, claro, a qualidade do ar que a gente respira. Se a gente olhar a composição do ar no estado natural, a maior parte é nitrogênio e oxigênio, mas é naquele 1% de outros gases que a mágica e também os problemas acontecem. Uma mudança mínima nessa pequena fração pode causar efeitos globais gigantescos. E a história já nos deu uns alertas bem pesados sobre isso. O Grande Nevoeiro de Londres, em 1952, foi um divisor de águas. Foi um evento terrível, em que a poluição com dióxido de enxofre e outras partículas criou uma névoa tóxica que literalmente matou milhares de pessoas. Foi um despertar muito, muito duro para os perigos da poluição do ar. A resposta para esses desafios veio em forma de políticas globais. A gente tem desde a legislação aqui no Brasil sobre mudança do clima, até acordos mundiais como o de Paris, que tenta limitar o aquecimento global, e mais recentemente, compromissos para reduzir as emissões de metano. A ciência mostra o caminho, e a política corre atrás para tentar acompanhar. E isso tudo nos traz a uma reflexão final. As reações químicas, elas são previsíveis. A gente sabe exatamente como os átomos de carbono precisam se ligar para criar um diamante. A gente sabe como o dióxido de enxofre reage na atmosfera e vira chuva ácida. A grande questão é, será que as nossas ações como sociedade também vão ser previsíveis a ponto de criar um futuro mais estável? A química nos dá o diagnóstico. As soluções, bom, essas dependem de nós.